Graça e paz, meus irmãos, em nome de Jesus. Uma alegria podermos, nesta manhã, abrirmos a palavra de Deus livremente, reunidos como corpo de Cristo e meditarmos na palavra. Então, eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 11. E encontrado aí o texto, Apocalipse 11, nós vamos ler do versículo 14 até o 19. Quem encontrou já pode se colocar em pé, por favor, para nós lermos em pé esse trecho da palavra de Deus. Apocalipse 11, 14 a 19. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Convido os irmãos para orarmos ainda mais uma vez. Pai Celestial, como a irmã Clarice já orou aqui sobre esta palavra, eu quero colocar também o meu amém junto com os demais irmãos, para que o Senhor, pedindo para que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, porque dependemos do Senhor, do teu Espírito, para não só compreendermos a tua palavra, mas a recebermos no coração e a retermos no coração a tua palavra e a vivermos a tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Estamos caminhando já há vários domingos no livro de Apocalipse, que significa revelação, como todos já sabem. E domingo após domingo estamos ministrando a palavra nesse precioso livro. Muitas pessoas evitam ler o livro de Apocalipse, achando que não compreendem, que tem muito símbolo, muita linguagem profunda, coisas que ainda vão acontecer, muitos mistérios. Mas o nome desse livro, Apocalipse, significa revelação. Livro que em que o Senhor revela, abre a cortina e mostra as coisas que vão acontecer. E para aqueles que prestam atenção nos dias que nós estamos vivendo, nas notícias, nos fatos que estamos vendo diante de nós todos os dias, para esses vai ficando cada vez mais clara a compreensão desse livro do Apocalipse. Abra o seu coração e deixe o Senhor ministrar ao seu coração aquilo que Ele tem para você com a leitura deste precioso livro. As 3 últimas trombetas
são chamadas de ais, os 3 ais. A 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta são denominadas também de ais. E a palavra ai significa, essa expressão significa que algo de muita dor, de muito desagrado, é uma tribulação forte. Ai de quem fizer tal coisa assim, assim, assim. Ou seja, essa pessoa está fadada a se destruir, a sofrer muito. Este sentido da palavra ai. E as 3 últimas trombetas, então, são chamadas também de 3 ais. E o tema da nossa mensagem é a 7ª trombeta, a última trombeta, o 3º ai. Por isso eu li o verso 14, que faz parte do contexto anterior, porque no verso 14 está escrito: passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai, e aí vem a 7ª e última trombeta. Os irmãos se lembram que entre o 6º selo e o 7º selo houve um intervalo. E naquele intervalo, Deus mostra como num flash assim o que está acontecendo com o seu povo escolhido. E nós vimos ali a visão daquelas 2 multidões, que podem ser uma multidão só vista de pontos de vista, de aspectos diferentes. E aí então vem o 7º selo. E esse 7º selo, antes do cordeiro abrir o 7º selo, há um silêncio de meia hora no céu. E isto significando que algo tremendo vai acontecer. E este 7º selo se desdobra em 7 trombetas. Nós já vimos a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª trombetas. Agora, a 7ª trombeta. E aconteceu também um intervalo entre a 6ª trombeta e a 7ª. E nesse intervalo, Deus mostra uma coisa tremenda, que não será agora matéria de trazermos agora nesta meditação, mas está ali o intervalo entre a 6ª trombeta e a 7ª, no capítulo 10. A visão do livrinho foi pregada domingo passado através do Kiko. E também o início do capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 13, está mostrando coisas que acontecem nesse intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Agora uma pergunta: o que acontece ao soar da 7ª e última trombeta? Primeiro, acontece a declaração solene da posse do reino. Está aqui no versículo 15, O 7º anjo tocou a trombeta, tocou a sua 7ª trombeta, tocada pelo 7º anjo. E houve no céu grandes vozes. Lembra que no 7º selo houve um silêncio? Agora prorrompem grandes vozes, fortes vozes, muitas vozes. De quem são essas vozes? Não temos aqui uma indicação de quem são essas vozes. Então vamos ficar com o que o texto diz: grandes vozes no céu, ao toque da 7ª trombeta. Primeira coisa que acontece: grandes vozes. E nós sabemos que estas vozes são de servos de Deus. Não sabemos quais são esses servos, quem são eles, mas sabemos que são servos. Por quê? Porque o que eles dizem? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Então quem está falando? Os servos. Grandes vozes. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Isto não significa que Deus agora
até a sétima trombeta não esteja reinando. Pelo contrário, eu gostaria que você anotasse ou ouvisse a leitura de alguns textos bíblicos. O livro de Daniel, muito profético, tremendo, no capítulo 2, versículo 44, diz assim: Daniel, que viveu muito antes de Jesus Cristo, viveu na época do cativeiro, cerca de 500 anos mais antes de Cristo, o Apocalipse foi depois de Cristo, e então Daniel lá atrás profetizou com estas palavras: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O nosso Deus reina sempre. Olha o que o livro, a carta de Judas, está escrito aqui, um pouquinho antes do Apocalipse. Temos aqui a carta de um capítulo apenas, de Judas, não o Iscariotes, lógico, como todos sabem. Está escrito assim, no último versículo, versículo 25 de Judas: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Olha o reinado de Jesus Cristo, esse grande e supremo Rei que está saudado ao toque da sétima trombeta. É um reinado eterno. Jesus Cristo é o Verbo, ele estava no princípio com Deus, ele sempre foi Deus, é o Filho bendito de Deus que encarnou. Então, meus amados, o reino naquele dia, nos dias do toque da sétima trombeta, oficialmente, digamos assim, passará ao legítimo dono, Jesus Cristo. Jesus Cristo se humilhou, assumiu a nossa forma humana, foi reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, desceu até a morte e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Que nome? Senhor. Jesus Cristo é o Senhor eterno. E olha o versículo 15, termina com: ele reinará pelos séculos dos séculos. No capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 5, está escrito assim: João recebendo a revelação. De onde vinha essa revelação? Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui está o mapa mundi aberto aí, e nós sabemos que o mundo está cada dia em mais guerras, mais de 28 conflitos armados no mundo hoje. Ontem foi declarada mais uma guerra. Este mundo posto no maligno, governado por homens que se acham os senhores absolutos, com direito de subjugar outros, invadir outros, matar quantos. Mas o Rei é o Senhor Jesus. Aguardem um pouco estes reis aí, aguardem um pouco o tempo de Deus. Vamos prosseguindo aqui em Apocalipse 11. Primeira coisa que acontece ao soar da última trombeta: a posse solene do reino de Deus. Agora, será que é só Apocalipse que se refere à sétima trombeta? Não. Tem outros livros na Bíblia que também se referem à sétima trombeta, mas eu quero ler um versículo que está em 1 Coríntios,
capítulo 15. Você pode ir comigo até ali, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Está escrito assim: eis que vos digo um mistério. Guarde essa palavra, mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Qual é a última trombeta? Não é a quinta, não é a sexta, é a sétima. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Lá na primeira carta de Paulo também aos Tessalonicenses, ele fala novamente nessa trombeta de Deus. Então, aqui em Apocalipse, voltando ali, no capítulo 10, o capítulo anterior, verso 7, olha o que está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, a sétima, cumprir-se-á então o quê? Qual a palavra que eu pedi para você guardar agora há pouco? Mistério. Cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Nós podemos dizer que, baseado nesses textos, não estou de forma alguma dizendo datas. Se alguém der uma data alguma vez quando essas coisas acontecerão, data tipo mês, ano, proximidades, fuja dessa pessoa, porque isso não está na palavra de Deus. O único que sabe quando a data é Deus, nós não sabemos. E as coisas encobertas pertencem a Ele. Agora, os sinais nós sabemos, porque Ele disse, Ele contou os sinais para nós, Ele tem revelado na palavra e Ele nos orienta, nos alerta para ficarmos atentos, para vigiarmos e observarmos esses sinais, para não ficarmos desatentos. Igreja de Jesus Cristo, vamos ficar atentos à palavra, aos sinais, aos acontecimentos, porque o grande evento que nós todos aguardamos é a volta do nosso Senhor Jesus. Quando soar a sua trombeta, a sétima, haverá algo tremendo. Os mortos ressuscitarão primeiro, os que morreram no Senhor. Depois, imediatamente, nós seremos transformados. 1 Coríntios 15 ensina isso. Subiremos com o Senhor. Já sabemos que lá no céu está havendo esse maravilhoso momento de declaração do reino que passou a ser do Senhor. Mas o que mais acontece ao soar a sétima trombeta, além da declaração de que o reino é de Jesus, o reino do mundo inteiro é de Jesus, o Criador de todas as coisas. Segundo lugar, a adoração é estabelecida imediatamente. Olha o versículo 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: adorar traz em si essa palavra a ideia de prostrar-se, rosto no chão. Os 24 anciãos, temos as representações, desses, o que eles representam, os patriarcas, os apóstolos, 12 de um lado, 12 do outro lado. Os 24 anciãos se prostram, rosto em terra, e adoram. A declaração do reino, imediatamente vem a adoração. Para o que nós fomos criados? Para adorar a Deus. Olha que objetivo maravilhoso tem a sua vida, a minha vida. Adorar a Deus. Em João 4,
Jesus diz que o Pai procura adoradores, assim, que o adorem em espírito e em verdade. Servir a Deus é adorar a Deus. Os servos estão ali com grandes vozes fazendo essa declaração. Os 24 anciãos prostram-se e adoram a Deus. E como eles começam a adoração? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, que és e que eras, eterno. Graças. Hoje nós fomos ministrados aqui sobre agradecer a Deus, gratidão no coração, sermos gratos em meio às aflições que nós vivemos todos os dias. Agradecer a Deus, agradecer por quem Ele é e pelo que Ele faz. E aí o texto prossegue, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Aí, olha o que o Senhor faz. As nações se enfureceram. Olha essa palavra, as nações se enfureceram. Vamos encontrar esta palavra, buscá-la lá atrás, no Salmo número 2. Olha que tremendo este salmo, profético. Salmo cuja autoria não está aqui designada, não sabemos se é de Davi ou de algum outro, mas o Salmo número 2 tem o título, O Reinado do Ungido de Deus. Olha como a Bíblia se completa, a Bíblia fala dela mesma, ela nunca se contradiz. Aqui no Salmo 2, olha o que está escrito: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. É a mesma palavra que está lá no Apocalipse, escrita em outra língua, como sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego originalmente, o Velho Testamento no hebraico, mas a palavra aqui é a mesma, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido. A batalha que nós estamos vendo no mundo todo é ódio por Jesus. O mundo odeia Jesus. Os reis da terra, os poderosos, que se sentem os donos das suas nações e querem ser o dono da nação do outro também, a luta deles, o ódio, eles são joguetes nas mãos de Satanás e se enfurecem quando seus planos não são alcançados, suas metas, seus objetivos não são alcançados. Contra quem é o furor? Contra o ungido de Deus, contra Jesus. E diz: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que Deus faz? Ri-se aquele que habita nos céus. Deus ri deles e diz: espera, nenhuma fúria de rei algum poderá amedrontar, assustar o nosso Deus, jamais. Então, que não nos assuste também a nós, seu povo. Amém? Na sequência ali, na verdade as nações se enfureceram, chegou, porém, o quê? A tua ira, a ira de Deus. Eu me lembro que há umas semanas atrás, pregando aqui, eu disse: o Deus de amor, o Deus que é amor, Deus é amor, Ele está irado contra o pecado. Não pense que Deus não esteja vendo esses crimes bárbaros que têm acontecido diante dos nossos olhos. Eu digo diante dos nossos olhos porque hoje as câmeras estão em todos os lugares. Então a polícia, as autoridades captam as imagens das câmeras de segurança e passam, e nós vemos as mortes acontecendo
diante dos nossos olhos. Os decretos malignos do coração do diabo, que decretam a morte de criancinhas no ventre da sua mãe, achando que aquela coisinha maravilhosa que está ali dentro, multiplicando as células com tanta perfeição como no plano maravilhoso de Deus, achando que aquilo ali não é vida, pode matar. E mesmo quando já tem a forma de ser humano, pode matar. Vai tirando aos pedaços e mata. Deus não está vendo tudo isso? Está. A ira vem. Vem a ira sobre essas leis e as pessoas que fazem essas leis. Que é contra o quê? Contra o ungido, contra a vida, contra aquilo que Deus criou, contra o próprio Deus. Inversão dos valores, aquilo que é certo passa a ser errado, ridicularizado, e aquilo que é errado passa a ser elogiado, como uma coisa que cause bastante orgulho e satisfação. Deus não vê? Chegou, porém, a ira. Na 7ª trombeta, a última, virá a ira de Deus. A ira de Deus. Em Romanos 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra os homens e toda a impiedade e contra os homens que detêm a verdade pela mentira. Vem a ira de Deus. A 7ª trombeta é um resumo de tudo aquilo que vai acontecer ao longo do livro do Apocalipse. E todos aqueles castigos tremendos, aquelas punições que estão lá no capítulo 16, que daqui a alguns dias nós vamos estudar, está tudo aqui. Aqui é como se fosse a manchete e lá vem a notícia pormenorizada. Chegou, porém, a ira de Deus e o tempo determinado. Deus não age fora do tempo. Sabe aquela frase, Deus tarda, mas não falha? Mentira. Deus não tarda e nem falha. Deus age sempre na hora certa, no tempo certo. O tempo de Deus é o tempo certo. Ele jamais tarda e jamais falha. Tudo passa, a Bíblia diz, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então é o tempo determinado. Para quê? Aí nós vamos para o 3º ponto. O que acontece ao soar a última trombeta? Primeiro, a declaração do reino que passa a ser do legítimo dono. Segundo, a adoração é estabelecida. Fomos criados para adorar. Terceiro, o mistério de Deus é desvendado. Ao soar a última trombeta, o mistério de Deus, guardado em todo o tempo, Ele é o Senhor da história. E esse mistério vai ser desvendado agora. Então, chegou o tempo determinado. Para quê? Tem 3 paras aqui. Olhe comigo, versículo 18. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para, primeiro, serem julgados os mortos. Dentro deste 3º ponto, o primeiro, o mistério de Deus está sendo desvendado, porque chegou o tempo para serem julgados os mortos. E esses mortos aqui são os que morreram sem Cristo. Por que eu digo isto? Porque lá em João, capítulo 5, verso 24, Jesus Cristo diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Passou da morte para a vida. E em Romanos mesmo, agora citei João, o Evangelho de João, mas agora vou citar Romanos, capítulo 5, versículo 9,
Olha o trecho maravilhoso que temos aqui. 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você foi justificado pelo sangue de Jesus? Então você está livre da ira. O dia da ira será para eles, para os ímpios, para nós, os lavados pelo sangue de Jesus. É o dia da vitória. É o dia da vitória. O dia do toque da 7ª trombeta. É o dia da nossa libertação, da vitória total da Igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo é vencedor. Em toda esta batalha, Jesus Cristo é o vencedor. Se é a Igreja de Jesus que essas duas testemunhas aqui representam, registradas no capítulo 11, vocês veem aqui, irmãos, que toda a força do mundo é para destruir a igreja, e é mesmo. Toda a força de Satanás é para destruir a igreja. Irmãos nossos estão sendo mortos em muitos lugares hoje, não no passado também, mas hoje também, e continuarão sendo mortos. Quem sabe nós estamos nessa fila aí, mas não seremos destruídos, porque Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Somos abatidos, sofremos, mas não destruídos. Somos entristecidos, porém sempre alegres no Senhor. Sofremos de todos os lados, mas não seremos mortos. Assim como aquelas duas testemunhas, só foram mortas quando terminaram o seu trabalho. E depois, para espanto de todos, ressuscitaram. Por quê? Porque nós somos indestrutíveis. Por causa de Jesus Cristo, por causa do que Ele fez por nós. Então, tempo para julgamento dos mortos, mas tem mais. Chegou a ira e o tempo determinado para quê? Verso 18 ainda, parte final do versículo. Para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Para dar o galardão, para galardoar, para premiar os fiéis em Cristo Jesus. Para dar o galardão a quem? Aos servos. Olha o Senhor dando galardão aos servos. Aqui esses servos são os profetas, está se referindo aos profetas, mas nós estamos ali também, aos santos. Sabia que nós somos santos em Cristo Jesus? Não de nós próprios jamais, mas a justiça de Jesus Cristo é imputada a nós, nos é dada de graça, nos é oferecida. Se você não tem ainda essa justiça, pode ter agora, pela fé, receber agora, confessando os seus pecados, arrependendo-se e voltando-se para Cristo, pedindo o seu socorro, e você recebe salvação, vida eterna. A justiça de Cristo é imputada a você, é atribuída a você. Galardoar os servos, os profetas, os santos, os que temem a Deus. Temer a Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus nos afasta do pecado. O temor de Deus gera em nós uma ideia assim: eu prefiro morrer do que pecar. Porque eu tenho medo de Deus, eu temo a Deus. Deus está vendo a intenção do coração, Deus está vendo a motivação do coração, aquilo que passa despercebido aos olhos de todo mundo, não passa despercebido aos olhos daquele que tudo vê. Tudo vê. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se justo, bom,
para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Só eles sabem de quem é o seu coração. E para também, a ira de Deus chegou para destruíres os que destroem a terra. Que coisa tremenda! Há uma tradução que diz assim: para destruírem os que matam as pessoas. Pense nos assassinatos. E há uma outra maneira de matar, né? Com a nossa língua ferina, com palavras, com maledicência, misericórdia. A ira de Deus se manifesta no tempo de Deus para destruir os que destroem a terra. Deus não criou a terra desse jeito que ela é, que ela está. Ainda assim ela é bela. Mas Deus a criou perfeita. Mas aos destruidores da terra serão destruídos. Aos que matam as pessoas serão mortos. Então, ao toque da sétima e última trombeta, o terceiro dos 3 ais, a última trombeta, o que acontece? O reino é declarado de Cristo Jesus, o legítimo dono. A adoração ao Senhor dos Senhores, ao único que merece adoração, é estabelecida. E o mistério de Deus é desvendado. E nós concluímos com o versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. E foi vista o quê? A Arca da Aliança. A original. A cópia os homens destruíram, mas a original ninguém toca. Ninguém pode tocar. Ai do homem que peita Deus, que afronta Deus. A arca está lá, aquela original que Deus mostrou para Moisés. Está lá. O que ela representa? A presença de Deus. Então aqui há 2 coisas nessa conclusão. Os santos, os que subiram ao toque da trombeta de Deus, que é a sétima, a última, esses são chamados à comunhão íntima com o Senhor. Abre-se o santuário, vinde benditos de meu Pai. Que coisa tremenda! E eles são chamados à comunhão íntima com Deus. A arca está ali, Jesus morreu, o véu rasgou, aquilo já foi maravilhoso, mas foi só um flashzinho pequenininho do que vai ser nesse dia de Deus, em que somos chamados a entrar para a comunhão no santuário do céu, diante da verdadeira presença de Deus. Mas sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Para onde? Sobre aqueles que não temeram o Senhor, sobre aqueles que não subiram, sobre aqueles que não temeram a Deus e não creram nele, se rebelaram contra ele. A Bíblia diz que permanecem sob a ira de Deus. Misericórdia. Que haja no seu coração agora uma paixão renovada pelas pessoas perdidas. Porque a nossa função como igreja de Cristo é proclamar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Lembra-se dessa frase que lemos recentemente no livro de Ezequiel? Fala, prega, continua anunciando, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas somos atalaias, somos proclamadores, anunciemos, porque isto vai acontecer, já está determinado. Vamos ficar em pé? De que lado você está? Do lado daqueles que vão entrar para esse santuário aberto, para a comunhão com o Senhor, ou do lado dos que vão receber terremotos, trovões, saraivada,
Vamos orar.